Ok, essa é uma aula, uma pequena aula, né, um vídeo sobre a parte de preparação para análise, tá? Que a gente tinha falado isso, está lá na apostila, mas eu vou fazer um breve comentário, né, alguns pontos principais, né. Quando a gente vai fazer uma preparação para análise, a primeira coisa que a gente faz é olhar as demonstrações, né. Então, a gente normalmente trabalha com mínimo, né, de três demonstrações, tá? Mais um balancete atualizado, mais próximo da data em que a gente está. Então, vocês têm aí o balanço, né? Tem o primeiro ano, que é o X, depois vocês têm, mais um pouquinho abaixo, vocês têm o X1, né? X mais 1, e depois vocês têm o X mais 2. Então, vocês têm três balanços. Como eu havia falado para vocês, tá? Quais são os passos para a preparação para análise? É simplificação, depuração e estruturação. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é simplificação. Então, a gente nunca trabalha com todos os números, né? Se forem bilhões, né, a gente trabalha sempre com milhar, né? Se forem milhões, a gente trabalha com milhar. Então, a gente corta, né? Se forem bilhões, a gente corta os últimos 6 números. Se forem milhões, né, das demonstrações, a gente corta os últimos 3 e trabalha só com o milhar. Então, essa é uma primeira parte da simplificação. Né? Depois, outra parte de simplificação é a gente juntar as contas de menor valor, né? Por exemplo, se vocês olharem aqui, imposto a recuperar, tá? É uma conta pequena, né? Vocês têm aqui adiantamento a fornecedores também, é uma continha pequena. Então, em vez de ter várias continhas pequenas, a gente soma essas pequenas contas e coloca lá um outro nome lá, outras contas, né? Então, já facilita. Então, essa é a principal modificação, em termos de preparação, né? Modificação nos balanços que a gente faz. Bom, outra coisa que a gente tem que fazer é a depuração, né? Muitas vezes tem contas mal colocadas. Um exemplo mais clássico é esse aqui, ó, é recebíveis descontados. Recebíveis descontados nada mais é do que um financiamento. E ele está no ativo. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pega esse recebíveis descontados, tira esse 1.344.000 daqui, tá? E soma com os financiamentos, 7.645. Soma. E aí o financiamento no passivo passa a ser 1.344.000 mais 7.645, que vai dar aí quase 9 milhões. Então a dívida não é 7.645 de curto prazo, a dívida é 9 milhões. Eu acho que já muda a figura. Tá? Aqui nós temos também no passivo circulante, nós temos salários a pagar, que é uma continha pequena, R$10.000, nós temos prêmios de seguro a pagar, que é R$1.700, então isso aí a gente soma, né? A gente vai somar, cortar os últimos 3 zeros, como a gente corta os últimos 3 algarismos aqui, a gente vai cortar os últimos algarismos também dos salários a pagar. Então, em vez de trabalhar com 10.322, a gente vai trabalhar com 10. Em vez de trabalhar com 1.745, a gente vai trabalhar com 2, porque a gente está arredondando, no 1.745 está muito mais próximo de 2.000 do que 1.000, né? Então a gente dá uma arredondada para cima. Então nós teríamos outras contas aqui no passivo circulante de R$12, né? R$12, seriam R$12.000, né? Nós estamos trabalhando, né, cortando os últimos 3 algarismos. Se vocês têm dúvida, né, depois vocês calculem os índices utilizando todos os algarismos ou utilizando, né, cortando os últimos algarismos e trabalhando só com milhares. Tá? Vocês vão ver que o resultado é exatamente o mesmo. Tá? Não altera absolutamente nada. Só nos dá um trabalho adicional. Então, essa parte, né, que nós fizemos aqui, de pegar de recebíveis descontados, né, e somar os financiamentos, porque tudo, na realidade, é um financiamento, faz parte da depuração. Outro exemplo bastante clássico é aqui, ó, empréstimos de sócio, que está no não circulante. Né? Então, a gente costuma colocar, né, ter uma postura mais conservadora, né, e levar o empréstimo de sócios, quando isso ocorre, para o passivo circulante. Por quê? Porque o sócio, quando empresta dinheiro para a empresa, ele pode buscar esse dinheiro a qualquer hora. Tá? Mesmo que ele se comprometa, não, só vou tirar daqui a 3, 4, 5 anos. Tá? Mas, se ele se aperta, né, para alguma necessidade qualquer, tá, e tem dinheiro no caixa, ele vai lá e, ó, resgatei meu empréstimo. Tá?
Também aqui no capital social, né, vocês veem aqui no patrimônio líquido, perdão, tem capital social mais reservas, usa só uma conta de patrimônio líquido, só soma tudo isso aí e coloca no patrimônio líquido. Para fins de análise, não vai fazer diferença. Tá? E também aqui no imobilizado, né, vocês têm imobilizado menos depreciação acumulada, a gente pode trabalhar com imobilizado líquido, que seria o imobilizado menos a depreciação acumulada. Também uma outra forma de a gente trabalhar com essa depuração e simplificação. Tá? Bom, finalmente, né, o que a gente faz? A gente vai fazer a estruturação, ou seja, vamos colocar vamos dizer assim, os itens do ativo e do passivo de cada ano lado a lado. Né? Então, o ativo e o passivo, né, eles vão ficar... deixa eu mostrar aqui para vocês. Né, o ativo e o passivo, né, eles vão ficar um sob o outro, né, o passivo vai ficar embaixo, o ativo vai ficar em cima, tá? E nós vamos colocar eles lado a lado. Né? Então, o ativo e o passivo do primeiro ano está aqui, o ativo e o passivo do segundo ano está aqui, né, e o ativo e o passivo do terceiro ano estão aqui. Por que a gente faz isso? Para enxergar melhor, a gente enxerga o quadro todo. Tá? Vocês veem aqui que nós estamos já com outras contas, já estamos com imobilizado líquido. Se vocês olharem, né, aqui também no passivo circulante nós temos outras contas. Patrimônio líquido é uma linha só, não tem capital social, reservas, não tem nada disso. Tá? Então, é uma linha só. Tá bom? Bom, e agora nós temos que trabalhar também o DRE. Né? O DRE, como é que a gente faz? A gente também faz a mesma coisa. Né? Vamos trabalhar com milhares, né? Então nós cortaríamos aqui, no caso, como nós temos milhões, né, nós vamos cortar os últimos 3 algarismos. Tá? Normalmente a gente começa sempre com a linha da receita líquida de vendas. Tá? Mesmo os bancos de dados que a gente compra, né, as instituições financeiras compram, já vem direto, né, a primeira linha não é a receita bruta, mas já é a receita líquida de vendas. Tá? E aí vocês têm custo de mercadorias vendidas, aqui vocês têm um outro vamos dizer, o item aqui, né, para simplificar, né, vocês têm despesas com vendas e outras despesas com vendas, elas podem ser colocadas todas numa mesma linha. Né, soma as despesas de vendas com outras despesas de vendas, que é tudo a mesma coisa, despesas de venda. Mas por que tem isso, professor? Bom, tem que perguntar para o contador por que ele separou as despesas, de certo, ele quer fazer algum controle específico para aquelas despesas de vendas que estão separadas. Né? Então, isso tudo depende de quem está, vamos dizer assim, fazendo a contabilidade. Despesas administrativas, a mesma coisa. Posso somar as duas. Né? Resultado financeiro aqui, eu posso somar a despesa financeira com receita financeira. Se a despesa financeira for maior, nós teremos despesas financeiras líquidas. Se a despesa financeira for menor, né, nós teremos receita financeira líquida. Tá? Aqui nós temos também, em alguns casos, né, resultado não operacional, né, seria receita menos a despesa não operacional. Né? Aí também itens não operacionais, né, que foram feitos. Eu vendi um terreno, né, vendi uma máquina, vendi um veículo, né, é não operacional isso. Tá? Então, eu posso fazer a receita menos a despesa não operacional, né, e colocar resultado não operacional líquido também, facilita. Né? E também, vou dizer, né, o resultado não operacional, ele tende a não se repetir. Tá? Ele tende a não se repetir. Né? Então, muitas vezes ele ocorre uma vez só. Eu vendi um terreno da empresa, né? Só vender uma vez em, sei lá, em quantos anos. Tá? Então, ele tende a não se repetir. Então, ele não é tão importante assim. Tá? Ele é importante na medida em que ele modifica o resultado final. Né? Então, eu estou com prejuízo, né? Aí eu vendo um terreno e o meu DRE passa a ter lucro. Né? Aí eu como analista, eu tenho que investigar isso aí, eu tenho que olhar isso aí. Opa, por que será que a empresa está querendo passar uma ideia para mim de que ela é lucrativa, quando na realidade a operação deu prejuízo? Então, um bom analista tem que investigar essas coisas. E aí, né, nós colocamos o DRE sob o ativo e o passivo, então ele fica sempre na mesma coluna. Ok? Muito bem. Agora nós vamos fazer análise vertical. O que é análise vertical? Análise vertical, também chamada de análise de composição, tá? Ela
ela parte do seguinte princípio, né? Ela quer saber quanto cada um desses itens aqui, disponível, estoques, recebíveis, qual o peso de cada um desses itens no ativo total. Tá? Então, eu tenho aqui o ativo total é sempre o 100%, né? Vocês olham aqui, vocês têm o símbolo de percentual aqui, tá? Então, o ativo total é sempre 100%, assim como o passivo total, que são iguais. Tá? E aí eu quero saber, por exemplo, qual é o percentual, né? Quanto o disponível representa de peso em relação ao ativo total, quanto é que é a participação dele no ativo total, quanto é que é o estoque, né? A participação do estoque no ativo total, quanto é que é a participação dos recebíveis no ativo total. Então, isso é importante a gente saber. Tá? Por que é importante? Porque a gente consegue ver ao longo do tempo as modificações que vão ocorrendo. E eu posso comparar com outras empresas também. Tá? Por que o meu estoque é muito maior do que as melhores empresas do setor com as quais eu comparo? Tá? Ou por que o meu imobilizado é tão pequeno em relação às outras empresas? Tá? Então, isso são coisas que eu consigo ver com a análise vertical. A mesma coisa eu faço com passivo, né? Fornecedores, qual é o peso dos fornecedores em relação ao passivo total, qual é o peso dos financiamentos em relação ao passivo total, enfim, essas coisas eu consigo enxergar. E o DRE, o 100% é a receita líquida de vendas. Tá? Então, a receita líquida de vendas é o meu marco, né, de referência. Então, no ativo e no passivo, o marco de referência é o ativo e o passivo total. No DRE é a receita líquida de vendas. Ela é o 100%. E todas as outras contas serão percentuais em relação à receita líquida. Tá? Então, só para a gente ter uma visão mais global da coisa, né, vocês veem aqui que já está montado, você já tem essa planilha disponível no conteúdo da disciplina, né, então vocês têm aqui, né, no caso, né, o ativo total e passivo total, né, eles têm o valor, veja que é uma linha só para o ativo e o passivo total, né, 18.245.000, né, mas a gente trabalha com 18.245, né, não trabalhamos com milhões. Então, quanto representa, né, o passivo circulante de 13.538 em relação ao ativo total, né, então, né, basta sempre, né, toda vez que a gente tem que fazer essa conta, a gente divide, né, 13.548 por 18.245 e multiplica por 100. Né, então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Né, 13.538, né, 13.538 divide por 13.530, mas 13 não quer sair, 13.538, divide pelo ativo total, que é 18.245, e depois multiplica por 100, para ter o percentual. Né? Isso aqui vai dar, então, 74,2. Tá? Então, esse é o valor que a gente leva aqui. Ó. Tá? O disponível, qual é o peso disponível em relação ao ativo total? Em vez de 13.538, eu vou usar o valor do disponível. Né? Eu vou usar 1.000. Eu vou usar, só um pouquinho, eu vou usar 1.000. Divido também por 18.245, isso vai ser sempre a referência, multiplico por 100, isso aí vai me dar, se vocês quiserem fazer depois, obviamente, né, 5,5%. 5,5%. Tá? Então, esse valor é levado aqui para a coluna. Claro que com o Excel a gente consegue fazer isso, já indexar, né? Vocês podem olhar depois na planilha como é que eu fiz a indexação, e fica muito mais fácil a gente fazer essas contas. Tá? Muito bem. A mesma coisa eu faço para cada item do passivo. Tá? E o DRE, qual é o 100%?
o 100% é os 19 mil, que é a receita líquida, 19.563. Então, como é que eu calculo, por exemplo, o peso, né, o custo da mercadoria vendida, o peso do custo da mercadoria vendida em relação à receita líquida, né? Então, vocês veem que o CMV é 10.579, 10.579, eu vou dividir por quanto? Sempre pela receita líquida, 19.563, 19.563, e multiplico por 100. Tá? Isso aí vai me dar os 55, né? 55. Tá? Então, 10.500, opa, troquei aqui, 10.759, né? Deixa eu fazer certinho aqui. 759, tá? 10.759 dividido por 19.563, multiplica por 100, vai dar os 55 que estão aqui. Tá? O lucro bruto, 8.803. O que eu faço? A mesma coisa. 8.803 divido. Peraí. 8.803 divido por, que aqui, né, 8.803, que é o lucro bruto, divido por 19.563, que é a receita líquida de vendas, multiplico por 100, isso aí vai me dar 45%. Tá? Então, vai me dar os 45% que eu transfiro para a coluna respectiva. E com isso eu tenho, né, eu consigo fechar todas as colunas, né? Você já tem o resultado aqui. Então, eu sei, né, por exemplo, que para cada... Como é que eu posso interpretar isso aqui? Né? Então, vamos pegar esse primeiro ano aqui que a gente está trabalhando. Né? Se eu... o que significa esse 55? Né? Significa o seguinte, para cada 100 reais que eu vendo, 55 reais é custo da mercadoria. Né? Quanto é que eu gasto em despesas de venda? Para cada 100 reais vendidos, esse 12% pode ser interpretado como, para cada 100 reais vendidos, 12 reais eu gasto em despesas de vendas. Para cada 100 reais vendidos, eu gasto R$ 9,20 como despesa administrativa. Tá? Para cada 100 reais vendidos, eu tenho R$ 13,70 de lucro limpo, limpinho. Tá? Então, é uma forma de a gente olhar isso aí. Tá? É uma forma de a gente olhar isso aí. E com isso a gente consegue ver, né, como é que vai evoluindo. Né? Por exemplo, o lucro bruto aqui no primeiro ano ele é 45% da receita líquida, no segundo ano ele cai para 39% e no terceiro ele cai para 35%. Opa, tem alguma coisa errada aí. O que pode ser? Né? Os custos estão aumentando, aumentou a concorrência, eu tenho que baixar preço. Por que o meu lucro bruto está, vamos dizer assim, ele está diminuindo? Né? Se vocês olharem 8.813 e 8.139, não quer dizer nenhuma, não diz muito. Né? 7.488, isso aí não acende uma luz vermelha, mas quando vocês falam em 45, 39 e 35, significa que o lucro está caindo. Tá? Lucro bruto, né? Então isso aí acende, né, o farol vermelho aqui, uma luz vermelha. Tá? Da mesma forma aqui em cima, né, a gente consegue ver a evolução de cada item, né? Então, como eu falei para vocês, né, o meu estoque está aumentando, né, a participação dele no ativo total foi de 31 para 32, foi para 34. O que está acontecendo? Né? Eu não estou conseguindo vender, né? Eu estou empatando com o estoque. Por que essas coisas estão ocorrendo? Tá? Então, são perguntas que eu faço. Tá? Muito bem. Na análise horizontal, tá, vocês se baseiam na mesma estrutura, só que agora é diferente. A análise horizontal, a base 100 é o item é sempre o item da primeira coluna. Tá? Então, veja o seguinte, o que faz a análise horizontal? É uma análise de evolução. Eu consigo, então, ver como é que é a evolução do ativo circulante, como é que é a evolução do disponível ao longo do tempo, como é que é a evolução dos estoques ao longo do tempo. Então, eu vou sempre dividir o meu número pelo número que eu tenho na primeira coluna. Vou explicar melhor para vocês, então, como é que ficaria isso. Tá?
Então, vamos partir aqui para análise horizontal. Então, vocês veem o seguinte, ó, toda a primeira coluna tem índice 100. Toda a primeira coluna. Tá? Então, esse índice aqui, esse valor aqui, 16.189, tá? 16.189. Quanto esse índice, quanto esse valor 16.189, ele, vamos dizer assim, ele vale em relação a 13.538, que é o primeiro, o ano base. Então, como é que eu faço essa conta? Veja que eu achei 120 aqui, mas como é que eu achei esse valor? Eu vou pegar 16.189, e vou dividir pelo 13.538. 13.538. E vou multiplicar por 100. Isso aí vai me dar 120. 120. Tá? Então, 120 eu coloco aqui. Isso aqui é percentual. Vocês veem que aqui em cima está escrito índice. Não é percentual, é um índice. Tá? Mas eu posso saber qual foi o crescimento. Basta tirar o 1 da frente. Então, quanto é que o circulante cresceu do primeiro para o segundo ano? Ele cresceu 20%. Ó. Basta tirar o 1 que vocês sabem quanto é que ele cresceu. Tá? Mas não é um percentual. O percentual é 20% de crescimento. Isso aí, o 120 é um índice. Bom, e agora como é que eu faço nesse ano aqui, 17.917, quanto ele representa em relação ao primeiro ano? É sempre o ano base, tá? Então, isso aqui vai ser, como é que eu calculo isso? Eu calculo, eu vou pegar 17.917, vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 13.538, e multiplico também de novo por 100. E aí eu vou ter o valor de 132. Tá? Vou ter o valor de 132, que está aqui. Então, quanto é que o segundo ano, esse ano 2 aqui, representa em relação ao primeiro ano em termos de crescimento? Ele cresceu de 100 para 132, ele cresceu 32%. Então, é sempre em relação ao ano base. Tá? É sempre em relação ao ano base. Mas, professor, eu queria fazer desse ano aqui o x mais 2 em relação ao x mais 1. Eu posso fazer? Pode. Tá? Pode fazer, sem problema algum. Tá? Quanto mais informação vocês tiverem e quanto mais essa informação ajudar vocês, pode fazer. Mas a base, né, a técnica de análise horizontal é sempre ela em relação ao ano base. Tá? Algumas empresas já fornecem análise horizontal e análise vertical pronta para os analistas que acompanham a empresa. Tá? Então, elas colocam a análise horizontal dessa forma, que aqui foi calculada, que é a forma tradicional, mas eles também colocam do lado, né, o crescimento de um ano em relação ao imediatamente anterior. Tá? Então, vocês têm o crescimento de um ano para o outro e o crescimento em relação ao ano base. Tá? E aqui, de novo, também vocês conseguem ver evolução. Né? Se vocês vão pegar aqui o caso do DRE, né? Vocês veem o seguinte aqui, ó, a receita líquida, né, ela cresceu 7%, né, em relação ao primeiro ano, e do ano X mais 2 em relação ao ano X, ela cresceu 9%, ela foi de 100 para 109. Mas se vocês olharem o custo cresceu do primeiro para o segundo ano, cresceu 18%. Tá? Ele foi de 100 para 118. E do primeiro ano para o último ano, ele cresceu 29%. Então, o custo está crescendo mais do que a receita. Né? Então, isso é um negócio realmente preocupante que tem que ser investigado. Né? Se deixar esse negócio assim, a Bangu, como se chama, né? Então, daqui a pouco a receita está, né, crescendo um pouquinho só e o custo disparou, daqui a pouco a gente vai ter prejuízo. Tá? Então, essa é a ideia principal, né, vamos dizer assim, da análise horizontal e análise vertical. Ok? Então, pessoal, mais informações vocês têm lá na apostila, leiam a apostila, né, e eu espero que esse vídeo ajude vocês a entenderem melhor o processo.